Freud começou a carreira como neurologista, dedicando parte da sua vida à pesquisa e análise do ser humano e de seus sofrimentos. Em sua época, a psicologia existente era experimental, de laboratório. A psicanálise nasceu da prática clínica, fora da academia. Pessoas em sofrimento, com dores, paralisia, perda da fala, sem causa orgânica ou fisiológica aparente, eram desacreditadas de seus sofrimentos. Freud afirmou que esses sintomas eram verdadeiros e começou a investigar a causa dos sintomas e angústias. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco a vida dele e da pré-história da psicanálise. Sigmund Freud nasceu em 1856, em Freiberg, atual República Tcheca, naquele momento parte do Império Austro-Húngaro. A casa onde ele nasceu foi restaurada e mantida como museu. Quando tinha 4 anos de idade, o pequeno Freud se mudou com a família para Viena, local onde permaneceu por quase 80 anos. Em 1938, quando os nazistas ocuparam a Áustria, Freud foi obrigado a fugir para Londres, após ter sua casa sido várias vezes invadida e sua filha detida por um tempo. Ele faleceu um pouco depois, em 1939, de um câncer de garganta que vinha sofrendo por mais de 16 anos. Sendo o preferido da mãe e dotado de grande habilidade intelectual, na vida adulta Freud demonstrava autoconfiança, ambição e desejo de grandes realizações. Ele falava alemão e hebraico em casa, na escola estudava latim, grego, francês e inglês, e ainda estudava sozinho italiano e espanhol. Quando garoto, ele sentia ao mesmo tempo medo e amor pelo pai, e já com a mãe, por ser protetora e carinhosa, Freud tinha uma ligação de paixão. Esse medo do pai e atração pela mãe foi o que mais tarde ele chamou de complexo de Édipo. Conhecendo a teoria evolucionista de Darwin, decidiu estudar medicina para se aproximar da carreira científica. Na universidade, especializou-se em biologia e, com estudos inconclusivos sobre enguias machos, migrou para a fisiologia, com foco no sistema nervoso, onde ficou 6 anos debruçado sobre o microscópio. Em 1881, ele recebeu o título de doutor em medicina e começou a clinicar como neurologista. Foi neste momento que se associou com o médico Joseph Breuer e se interessou nos estudos das desordens neuróticas, tentando descobrir a causa dos sofrimentos psíquicos das pessoas. Joseph Breuer era um médico que ganhou notoriedade com alguns estudos sobre respiração e audição. Era amigo, aconselhava, emprestava dinheiro ao Freud e discutia sobre seus pacientes. O mais conhecido caso foi a da paciente Anna O, de 21 anos, que foi considerado um dos casos fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise. O relato do caso de Anna encontra-se no livro Estudos sobre Histeria, de Freud e Breuer, lançado em 1895. Uma jovem aristocrata em Viena que apresentava sintomas profundos de histeria, como paralisia, perda de memória, náuseas, deterioração mental. Os primeiros sintomas relatados começaram quando ela teve que cuidar do pai, que estava morrendo. Breuer acreditava que com a hipnose, Anna poderia se lembrar dos episódios iniciais que levaram ao início dos sintomas. Após descrever as experiências sob estado hipnótico, a jovem dizia se sentir aliviada. Esse episódio é o ponto de partida para a teoria do termo talking cure, ou cura pela fala, método catártico utilizado mais tarde por Freud para o desenvolvimento da psicanálise. Freud e Breuer concordavam na interpretação de que a experiência inicial tinha provocado um distúrbio emocional e que havia sido impedido de se manifestar na forma direta, e que esta emoção, bloqueada, encontrava outra forma de se mostrar através dos sintomas. Essa teoria indica as funções subterrâneas das tensões psíquicas e foi importante para o desenvolvimento da teoria psicanalítica. Análises posteriores revelaram que a jovem não foi curada por Breuer. Ela continuou apresentando os sintomas muitos anos depois. Esta prática era bastante eficaz na remoção dos sintomas, mas não realizava a cura. Embora Freud tenha utilizado o método de hipnose junto com o método catártico após retornar de seus estudos com Charcot em Paris, ele acreditava que a verdadeira psicanálise deveria rejeitar a hipnose, método superficial que não chegava nas origens das perturbações e no qual o paciente ficava alheio ao tratamento. Foi a partir de então que apenas o método da conversa ou a associação livre foi utilizado por Freud, junto à consciência do paciente de todo o processo de perturbações e da cura. Durante o processo terapêutico, o paciente cria uma forte ligação afetiva com o terapeuta. Foi por este motivo que Breuer abandonou o tratamento com Anna. A sexualidade dela se tornou evidente durante o tratamento e ela começou a ver Breuer como o próprio pai, traduzindo-se na transferência do analisando para o analista. Breuer rejeitou esta ideia.
se opondo também à ênfase dada por Freud ao papel sexual na gênese das neuroses. Foi então um rompimento de Breuer com Freud. Freud acreditava que a transferência era o ponto-chave do tratamento psicanalítico, quando as emoções seriam direcionadas do paciente ao terapeuta, e este deveria canalizar a emoção de si mesmo para outros canais adequados, garantindo a saúde mental do paciente. Freud foi a Paris em 1885 estudar com a supervisão de Charcot. À época, Charcot era autoridade nos estudos de desordens mentais na Europa. O médico acreditava que hipnose e histeria estavam interligadas e que a hipnose só poderia ser provocada em pacientes histéricos. Assim, conseguia instalar e desinstalar sintomas histéricos de seus pacientes. A palavra histeria vem do grego e significa útero. Na antiguidade, acreditava-se que a energia vital do útero se deslocava para outras partes do corpo, causando sintomas de paralisia, confusão mental, perda de fala. Na Idade Média, mulheres eram acusadas de bruxaria e até foram queimadas em fogueira. A psiquiatria do século XIX classificou como fingimento ou causa orgânica esse sintoma. Foi graças aos estudos de Charcot que a histeria começou a ser entendida como uma manifestação psíquica, um grito de socorro daquelas mulheres em sofrimento. O médico acreditava que os sintomas dos pacientes neuróticos eram reais e que seria uma perturbação fisiológica do sistema nervoso. Charcot leva a histeria da psiquiatria para a neurologia, do manicômio ao hospital. As causas da histeria, para ele, eram traumas físicos e psíquicos. E é nesse momento que surge pela primeira vez a teoria do trauma, a qual diz que o trauma formaria um estado hipnótico permanente, que se materializa em paralisias, cegueiras, convulsões. Ao conhecer a história do paciente, seria possível remover o trauma. Porém, as histórias trazidas tinham quase sempre um fator sexual que se destacava. E Charcot rejeitou essa ideia e rompeu com Freud. Mais adiante, Freud iria elaborar a teoria das neuroses sexuais. Após o método de associação livre ser aceito, a resistência compreendida e a catarse pela conversa incluída como técnica principal da terapia, a psicanálise estava sendo encaminhada, com pontos chaves estabelecidos. Freud começa a investigar os sonhos dos pacientes, suspeitando de que eram significativos e que eram um meio pelo qual o inconsciente viria a se expressar. De acordo com Freud, o sonho é essencialmente uma satisfação disfarçada dos desejos que foram recalcados durante o estado de vigília. Cada sonho possui dois conteúdos, um manifesto, que é a descrição que é feita do sonho, e o latente, que é o seu significado verdadeiro. Em 1900, após quase 15 anos de estudos e desenvolvimento teórico, a psicanálise é inaugurada com o livro A Interpretação dos Sonhos. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se você gostou do conteúdo. E não